Amém, queridos? Bom dia. Vocês estão bem? Então olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na igreja certa. Aleluia. Glória a Deus. Quem está animado, irmãos? Eu quero que você termine esse culto animado como você está, amém? Eu quero que você chegue no final desse culto feliz como você está. Porque, irmãos, Deus ele tem falado com a igreja de diversas formas. Deus ele tem nos mostrado, irmão, qual é a vontade dele para os próximos dias e como devemos agir para que ele se sinta honrado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós olhamos e até pensamos que o que estamos fazendo tem sido suficiente. Tem sido, para alguns, o que tem feito tem sido mais do que suficiente. Mas eu quero dar um exemplo. Eu não combinei, eu até pensei em combinar, mas eu não combinei. Regiane, você pode me fazer um favor? Vem aqui. Você pode me pegar um café? Mas não pega não, pede para a Laine pegar. Pede para a Laine pegar. Você pode, não pega não, pede para o Vanderlei pegar. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós transferimos para o outro aquilo que Deus espera de nós. Irmão, tem coisas que Deus ele não conta comigo para fazer, mas tem coisas que Deus conta com você para fazer. Irmãos, hoje eu poderia acabar o culto sem antes ter começado. Hoje, de verdade, poderia ter acabado o culto sem que eu tivesse subido aqui para pregar, porque para mim, eu me sentiria satisfeito. Viviane? Quando Viviane chegou, irmãos, ela foi batizada no domingo passado, e eu conversei com o marido dela um pouquinho, e eu perguntei para ela o que eu conversei com ele, ele entendeu? E aí ela falou assim: pastor, ele entendeu. E como foi que ele disse? Que eu iria o quê? Irmãos, ele disse para ela assim: eu acho que esse pastor aí, o pastor Juliano, vai me resgatar. Irmãos, eu posso falar, Viviane? E eu estou falando de um homem, irmão, que ele é da Umbanda. Eu estou falando de um homem, irmão, que acredita em um outro Deus, que segue um outro Deus, mas que na primeira oportunidade que eu tive de conversar com ele, uma dúvida, ele perguntou para mim: pastor, como é que é o Espírito Santo falar com você? Falei: irmão. Irmão, nós passamos ali, eu expus um pouco da minha vida, do que eu já vivi, e quando eu entrei, como o Espírito Santo fala ali, o Espírito Santo falou: a sua parte você já fez, agora deixe comigo que o resto eu resolvo. Irmãos, e a partir daquele momento eu creio que imediatamente o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. O Espírito Santo começou, irmãos, e quando ele estiver num ambiente que para ele hoje ainda é propício, ele vai falar: eu não estou no lugar certo. Eu não estou no lugar certo, irmão. E disso que hoje eu entendo, porque às vezes Deus ele nos dá alguns temas para ministrações, irmãos, e a gente fica se perguntando para Deus o porquê. E aí hoje, irmão, depois que ela me falou isso, e Deus confirmou o meu coração dizendo: você tem sido a diferença. Você tem feito a diferença. Você tem mostrado quem eu sou de uma forma verdadeira, de uma forma real. Irmãos, e o que Deus quer de nós é simplesmente isso: que a gente apresente a Ele, que a gente mostre a Ele para esse mundo como Ele é. Aleluia! Como Ele é e como Deus é. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Ei, irmãos, muitas igrejas, muitos lugares apresentam um Deus que castiga, que pune, que pesa a mão. Olha para você ver que loucura isso, irmão. Muitos lugares apresentam um Deus que quando você abre o seu armário, irmãos, e não tem nada ali, diz que é Deus te provando. Quando pega um irmão, às vezes irmão com uma doença que aos olhos da medicina é incurável, diz que é Deus pesando a sua mão. Irmãos, me perdoe, mas esse não é o Deus a quem eu conheço. Esse não é o Deus a quem eu sirvo. Pelo contrário, irmãos,
ele diz que ele sabe, só eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho a teu respeito são planos de te prosperar, de te fazer o bem e não de te causar o mal. Mas, irmãos, no meio de um tempo em que a religiosidade e o engano tem crescido, Deus tem falado ao nosso coração: ainda há uma remanescente, ainda há uma nascente que não se curvou e que continua fiel à minha palavra, que continua fiel aos meus princípios e que continua me amando acima de todas as coisas, me honrando acima de todas as coisas, e que tem feito, irmão, a sua vontade. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Qual é o nosso papel, irmão, daquilo que Deus quer de nós. Às vezes você está esperando, irmão, eu ir na tua casa para orar pela tua família, para falar de Jesus para a tua família, quando na verdade, irmãos, o livro que a tua família precisa ler está bem na frente dele e dorme e acorda todos os dias dentro da mesma casa. E aí a gente fica, irmãos, por imaturidade ou até mesmo, me perdoe a expressão, por relaxo mesmo, transferindo a nossa responsabilidade para os outros. Ei, irmão, está na hora de você tomar as rédeas da sua casa, está na hora de você tomar as rédeas da tua vida, está na hora de você fazer a diferença. Deus não te chamou, irmão, para ser um rostinho bonito no meio da multidão. Deus não te chamou, irmão, para ser mais um crente dentro da igreja, não. Deus te chamou, Deus te ungiu e Deus te escolheu para fazer a diferença. Aonde você está, aonde você vai, no que você faz. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós não percebemos assim, ou nós não entendemos assim. E aí, irmão, o tempo vai passando, a vida vai passando. E como eu estava falando com a Gi agora, irmão, eu estava falando, parece que Deus, Ele me ajuda nas ministrações. Porque eu estava falando com a Gi, uma pessoa com a vida inteira na igreja. Uma vida inteira na igreja. E aí tem, irmãos, a ousadia de falar: eu estou uma vida, não agir, tá, gente? Pelo amor de Deus, uma outra pessoa. Eu estou uma vida inteira na igreja e nada acontece, a minha vida não muda. Na verdade não é porque a vida da pessoa não muda, é porque, irmão, ela sempre esteve dentro do sistema, mas Jesus nunca esteve dentro dela. Porque, irmão, posso falar uma coisa para você? Pega isso no teu espírito. Aonde Jesus entrou, irmão, a mudança. Aonde Jesus entrou, a transformação. Aonde Jesus entrou, a diferença, irmão. Porque a Bíblia diz, e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Porque muitas das vezes, gente, nós não entendemos isso, que quando Jesus entra numa pessoa, ela não pode mais ser a mesma, ela não é mais a mesma. E as primeiras coisas que mudam são as nossas atitudes. A gente começa a se olhar, irmão, e a gente começa a enxergar aquilo que cabe e aquilo que não cabe mais. Irmãos, Ele nos faz entender que muitas coisas que nós fazemos, que são lícitas, porém não nos convém mais. Porque, irmãos, não se trata só de fazer o que não é lícito. Tem muita coisa que é lícita que, irmão, para nós já não nos cabe mais. A gente já não se sente mais parte daquele ambiente. A gente não se sente mais parte daquele lugar. Está comigo? Agora olhe para você e diga assim: eu preciso fazer a diferença. Agora diga: para eu fazer a diferença, eu preciso ser a diferença. Aleluia. Irmãos, nós somos, a igreja é a Bíblia que o mundo quer ler. A igreja é a Bíblia que o mundo precisa ler. Irmão, as pessoas a olharem para você, as pessoas a sentarem na mesa ou no lugar que você está sentado, irmãos, elas precisam notar em você algo diferente. Elas precisam notar algo em você especial. Elas precisam notar em você, irmão, a presença do Espírito Santo, que muitas das vezes nós negligenciamos. Porque, irmãos, diga assim comigo assim: como eu estou não define o que Deus tem para mim.
Talvez hoje, irmão, você não tenha motivos para sorrir, mas, irmãos, é nessa hora que você tem que sorrir. Talvez você não tenha motivos para cantar, mas é nessa hora que você precisa cantar, irmão. Ei, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E ainda que hoje o diabo tente me enganar com uma mentira que não está bem, que não vai dar certo, eu vou olhar e vou dizer: Satanás, você chegou atrasado, porque o meu Redentor, aleluia, ele vive. Irmão, como é bom, como é bom. Eu estava brincando do café, tá? Mas já que chegou, irmão, quem fez esse café? Quem fez? Já tá. Aqui o povo já sabe como é que eu gosto do café, forte e sem açúcar. Então nós precisamos entender isso, irmãos. O mundo fica olhando para nós, irmãos, e fica esperando o que vai sair de nós. Olha só o que diz, vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19, olha o que vai dizer. Romanos 8, 19 diz assim. Uau, essa versão está melhor que a minha ainda. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, a minha versão vai dizer assim na Almeida: a ardente expectativa da criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, há um mundo sedento por Deus, há um mundo sedento por aquilo que nós carregamos, que muitas das vezes, irmãos, nós negligenciamos, porque ficamos olhando, irmão, para a nossa capacidade, para a nossa condição, para o que temos ou não temos. Ei, irmão, você não está numa igreja que você é medido pelo que você tem. Mas você é medido, irmão, por aquilo que você carrega. E eu posso dizer uma coisa a você: eu sei, irmão, que a minha oração daqui para aí surte efeito, mas eu também sei que a oração de daí para cá também muda a minha vida. Então é o que você carrega, é o que está dentro de você. Que muitas das vezes, irmãos, o teu vizinho, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos estão aguardando. Estão aguardando, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui, guiado pelo Espírito. Eu acho que não tem nada que entristeça mais o coração de Deus. É uma pessoa que é crente, é uma pessoa que conhece a palavra, e ela para de buscar a Deus por causa de alguém. Sabe aquela pessoa: ah, meu marido não vai, eu também não. A minha esposa não vai, eu também não. Irmão, é que eu sou crente, porque dentro de mim tem umas palavras que eu queria falar para você que eu não posso. Mas aí, irmão, sabe o que você faz? Você vai para Deus só para pedir coisas. Você vai para Deus só porque você precisa de algo. Ei, irmãos, nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. E por termos Deus dentro de nós, irmãos, enquanto Davi estava cantando ali: eu sou livre. Irmãos, desde sexta-feira eu comi algo que me fez mal, estava vomitando. E, irmão, na hora que o Davi começou a cantar, Deus falou assim: ô cabeção, você é livre da doença. Amém. Irmão, foi desse jeito: ô cabeção, você é livre da doença. Está aceitando no seu corpo, por quê? Ei, não é um epoclé, não é uma dipirona. Ei, é o meu espírito dentro de você, é saúde do meu corpo que passou para o teu. Ei, irmãos, é isso que o mundo quer ver. Uma igreja posicionada, aonde está todo mundo: ah, está dando errado, e a igreja está dizendo: obrigado, Pai, já deu tudo certo. Obrigado, Pai, já está feito. Obrigado, Pai, nós cremos. Obrigado, Pai, nós cremos. Ei, irmãos, não tem nada a ver com partido político nem com nada. Mas hoje é dia 7 de... dia do quê? E hoje vai ter manifestações em prol a uma causa. Mas, irmãos, se todos os crentes que vão para a manifestação, se estivessem nas suas igrejas com os joelhos dobrados, clamando ao Deus do céu, que é o único que pode mudar qualquer situação, surtiria mais efeito do que fazer barulho.
Ei, irmão, porque o barulho que eu faço do lado de fora não pode ser maior do que a voz que eu ouço do lado de dentro. E nós precisamos entender isso como igreja. E nós precisamos entender isso como crentes, irmãos. Ei, o mundo aguarda, os filhos do mundo, as pessoas que estão perdidas no mundo, estão aguardando com expectativas o quê? Um crente alinhado com a palavra, cheio do Espírito, se aproximar dele e tirar ele do cativeiro de trevas, e tirar ele da escravidão do pecado, e levá-lo até aquele que pode conduzi-lo para a sua maravilhosa luz. Porque o texto continua, coloca lá de novo para mim. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria. Irmãos, o mundo foi levado ao pecado, não foi porque escolheu. Não foi, irmão, vamos ser sinceros aqui. Alguém aqui já pecou? Quem já pecou? Teve pecado que você cometeu porque sem vergonha. Amém? Tem erros que eu cometi na minha vida porque eu não tive vergonha na cara. Sabia que estava errado e fiz. Eu não pense que eu vou passar a mão na minha cabeça, que eu não vou. Amém? Mas irmão, tem pecado que eu não fui. Poxa, a Bíblia diz o quê? Que eu nasci no pecado e no pecado Deus concebeu minha mãe. É culpa do Adão, mas espera aí. Ah, pastor, então eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador. Não, irmão, quem nasceu de novo? Irmão, a sua natureza pecaminosa morreu. Agora a sua natureza é santa e santificada por Ele. Ei, irmão, para de dizer que você é filho de Adão. Você não é filho de Adão. Você é criação de Deus, filho, irmão de Jesus. Sou mesmo. Amém, queridos? Então olha lá, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que há o Adão, na sua, vai no 21, deixa eu ver, de que a própria criação será liberta da escravidão que a conduz a sua decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade. Não, mas peraí, irmão, um mundo preso num cativeiro, esperando eu e você se levantar, para quê? Para poder vir num culto de domingo, levantar as mãos e dizer: eu sou livre. Irmão, está todo mundo preso, está todo mundo escravizado, está todo mundo morrendo. Irmão, é como se você estivesse num hospital e algumas pessoas precisassem de sangue, e você tem as bolsas de sangue necessárias para essas pessoas viverem. E aí o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo, irmão, com o que Deus te deu? O que você tem feito com os dons, com os talentos? A Bíblia diz que Deus designou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas. Pastor, e eu que não sou nada disso? Deus falou, irmão, que deu a todos o ministério da reconciliação. Está desgarrado? Então eu tenho o ministério de te trazer de volta. Não conhece? Eu tenho o ministério de te trazer para dentro. Mas o que a gente está fazendo com isso? Para pensar comigo, irmão, o quanto nós temos negligenciado aquilo que Deus nos deu, esperando que alguém faça aquilo que é para eu e você fazermos. Irmãos, eu não posso alcançar e nem tocar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aonde eu vou, aonde eu estou, eu tento ser a diferença, eu tento fazer a diferença. Eu tento apresentar Cristo, irmão, seja no momento oportuno ou não, irmão. Seja na fila de um ônibus, na fila do mercado, na fila de uma padaria para pegar um pão. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto eu estou cheio, tem muita gente vazia precisando se encher. Está comigo? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gente, eu vou tirar isso aqui que já esquentou demais. Obrigado.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. Põe na versão NTLH para mim, por favor, esse texto. Diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou. Irmãos, a gente precisa parar com isso. Na frente dos outros nós somos uma coisa, na ausência nós somos outra. Então Paulo está falando aqui para os Filipos: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas... E qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Mas para ele salvar o homem, primeiro ele precisa salvar você. E como é que ele pode salvar você se na frente do crente você é crente, mas nas costas do crente você não é? Irmão, não tem nada mais triste do que ouvir uma pessoa falar assim: pastor, eu não venho na igreja por causa do fulano. E o fulano está uma vida na igreja. E o fulano está uma vida inteira dentro da igreja. Por quê? Porque não dá um bom testemunho, irmão. Porque não demonstra Cristo, porque não apresenta Cristo. Eu sei, irmão, que você veio para esse culto de ceia esperando uma palavra que Deus ia te dar. E Ele está te dando, irmão. E Ele está te dando muito mais do que você pode imaginar. Irmão, não é só nos pensamentos, mas é nas ações. Não é só nos pensamentos, mas é nas ações. Você pegar, irmão, o seu lugar de trabalho, o seu ambiente de trabalho, você pegar, irmãos, as oportunidades que você tem e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que Deus está te dando, colocar em prática, irmãos. É buscar ao Senhor em todo tempo e pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando o pastor Marcos orou e falou assim: gente, nós estamos nos últimos minutos, das últimas horas, eu falei: Senhor, tem muita gente para salvar, tem muita gente para ganhar. E como é que a igreja está? Posicionada ou acomodada? Irmão, uma certa vez eu fui pregar numa igreja, eu não posso falar que foi lá em Ribeirão Pires, irmão, e o cachorro que passou na calçada teve oportunidade, irmão. Pensa, oportunidade para isso, oportunidade para aquilo. Na hora de eu subir para pregar, o pastor vem no meu ouvido e fala: 30 minutos, tá bom? Rapaz, mas tá bom. E aí eu fui, preguei, ministrei, falei de Deus, falei da bondade, falei, né, irmão, falei. E aí quando acabei de pregar, o pastor pegou o microfone e falou para as pessoas assim: ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente já está tudo lascado. O mundo está perdido. Quem entrou na arca entrou, quem não entrou, ó, se seu filho não entrou, não vai buscar não, porque não vai dar tempo. O pastor: o mundo jaz do maligno, o diabo dominou tudo, nós está tudo lascado. Eu fiquei olhando para aquilo, depois eu entendi, irmão. Levantaram um empresário porque pagava o aluguel para ser o pastor da igreja. Irmãos, há um povo sedento, há um mundo, irmão, sedento por uma palavra genuína, por cristãos genuínos, por homens e mulheres de Deus que largaram tudo. E quando eu digo largaram tudo, não é um exemplo da minha vida que deixei tudo para pregar o Evangelho, mas não, irmão, deixaram seus desejos, suas vontades e agora vivem Cristo e servem a Cristo de todo o coração. Você precisa entender isso, irmãos. É fora da presença de pessoas que te conhecem. Eu tive há um tempo atrás uma ministração aqui. Quem é você quando Deus não está te vendo? Quem tem sido você, irmão, longe da presença de alguém?
Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre, quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completarem a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem o quê? Sem queixas, nem para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas. Irmão, isso aqui mexe muito comigo, sabe por quê? Você está no meio de pessoas, irmãos, que sabem que você é crente, mas você não pode se levantar como crente porque o seu testemunho é mau. Sabe, você querer falar de Jesus, mas você pensar ao mesmo tempo, mas eles me viram fazendo isso, eles me viram agindo assim. Está pensando, irmão? Está pensando? Sabe por quê, irmão? Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Porque a Bíblia ela vai me dizer, irmão, e ela vai dizer a você também, que ai daqueles que por vossa causa um dos meus pequeninos vierem a tropeçar. Melhor seria que amarrasse uma pedra em volta ao pescoço e se lançasse no mar. Irmão, se você amarra uma corda no pescoço e se lança no mar, é o quê? É o quê, irmão? E suicídio vai para onde? Irmãos, olha o que Deus está falando, irmão. Se você faz alguém tropeçar, é melhor que você tire a sua própria vida. Pastor, está pegando pesado. Não estou pegando pesado, irmão. Eu estou tirando a responsabilidade dos meus ombros e estou passando para os seus. Para que você, irmão, entenda uma coisa, que vida de santidade, ela não é só dentro de um culto no domingo de manhã, mas vida de santidade, irmão, é da hora que acorda, a hora que vai dormir, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no ônibus, é na fila do pão, é dentro da feira, é em todo lugar, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: nós estamos diante de um Deus que é santo, e Ele quer que sejamos santos como Ele é. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, irmão. E se nós formos santos e vermos a Deus, aleluia. Ei, irmão, sabe qual foi a imagem que me veio agora? Um túnel, um lugar muito escuro. Me veio agora à mente. Um lugar muito escuro, mas com uma única luz apontada. Irmãos, e o Espírito Santo falou para mim, é como uma brincadeira: siga a luz, porque em meio às trevas a luz te guia. Em meio a um mundo perdido, em meio a uma geração pervertida, em meio a um mundo que se rendeu ao pecado, há uma pessoa que pode se levantar agora como um ponto de luz, para que as pessoas vejam nela a direção de saírem das trevas. Aleluia, irmãos. E é você, sou eu, é você. Façam tudo sem queixa nem discussão, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Filipenses, estou lendo Filipenses capítulo 2, versículo 12, estou continuando. Amém? Aleluia? Então vamos voltar. Façam tudo sem queixa, discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem... Oh, Jesus! No meio dela, vocês devem... como as estrelas no céu, irmãos. Que brilhe a vossa luz, que brilhe a vossa luz, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Aleluia. Devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida.
Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar. Ei, Paulo está falando assim, talvez quando vocês entenderem e começarem a praticar, e a luz de vocês brilhar diante dos homens como as estrelas no céu, talvez na hora de vocês apresentarem um sacrifício a Deus, eu vou estar sendo apresentado no meio desse sacrifício. Paulo está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo hoje, eu sei o que eu estou plantando hoje, mas eu sei a minha colheita de amanhã. Irmão, Paulo não estava olhando para algo passageiro, ele estava olhando por algo bem maior, irmãos. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não estou aqui, irmão, porque eu estou focando uma igreja de 1.000, de 2.000, de 3.000 membros, de 10.000, não, irmão, isso já passou no meu coração. Há algo bem maior, irmão, há algo bem maior, há algo bem maior, há algo bem maior, há algo bem maior, e esse algo bem maior, irmão, talvez não seja na hora que eu chegue e eu veja, mas vai ser uma voz que eu irei ouvir dizendo: entra no gozo do teu Pai, filho amado. É por esse motivo, irmão, é por esta razão, nós não estamos aqui apenas para fazer volume, irmãos, nós não estamos. Mas aí eu quero perguntar isso a você: qual tem sido a sua relevância fora dessa igreja? Me perdoe, irmão, eu não quero te ofender, não quero te ofender, mas como você vai ser relevante num mundo que precisa de luz, se num culto você não consegue chegar no horário? Como você vai ter relevância no mundo, se no seu tempo de oração você negligencia, no seu tempo de jejum, de leitura da Bíblia, você negligencia? Irmão, lá no texto que nós lemos anterior, estava falando, primeira salvação de vocês, primeiro é com vocês. É por isso, irmão, que Deus está tratando primeiro com vocês, para que vocês tratem o mundo, para que vocês manifestem a glória do Senhor para o mundo. Irmãos, não pense você, não, eu sou humano, é normal. Não, irmão, você não é visto como uma pessoa normal. Eu já tentei ser normal, irmão. Eu já tentei ser normal. Minha irmã está aí em algum lugar, está ali. Quando eu morava lá onde ela mora, irmão, os vizinhos não queriam me ver nem pintar de ouro. Estou mentindo? Quando eu vou lá hoje? Pastor Juliano. Pastor Juliano. Por quê, irmão? A luz brilhou. E quando a luz brilha, irmão, desperta interesse em quem está nas trevas. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, irmão. Aleluia. Jesus quer que expressemos a influência, não para nos exaltar, mas para o bem do mundo. Irmão, você às vezes fala assim, não, pastor, eu não sou influente, né? Eu não sou influente, eu não tenho rede social, eu não tenho um monte de seguidor. Irmão, claro que você é influente. Quem é mãe aqui? Você é influente na vida dos seus filhos. Quem é pai aqui? Você é influente na vida dos seus filhos. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, e não é para exaltar ninguém, não é porque ele veio hoje, mas eu já usei-o como exemplo. O Celso está ali, Davi corta o cabelo lá com ele faz uns 8 anos. Irmão, não teve uma vez que eu não fui na barbearia do Celso, que eu cheguei de supetão, de surpresa, que eu não peguei ele, se é um cliente ou se é um amigo que trabalha com ele, se eu nunca, irmão, é sempre um louvor e os caras falando de Jesus, falando de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque numa dessa entra alguém que o coração está arrebentado e vai ficar fácil de Jesus entrar. Irmão, eu sei que a gente tem 24 horas num dia e a gente tem muita coisa para fazer.
Mas irmãos, quem aqui, eu vou usar o exemplo que o pastor Eduardo deu da esposa dele. Já estou aqui, irmão, posso fazer isso, amém? Não tem como tomar o microfone. Então, irmão, ele deu o exemplo que antes dela se converter, de cada 10 palavras que ela falava, 11 era palavrão. 9? Eu aumentei então, né? Porque ele não quis falar, eu posso. Entendeu? Irmão, posso profetizar uma coisa aqui na sua vida? De cada 10 palavras que você fale, que 11, 12, 15 seja Jesus. Seja Jesus. Seja o Evangelho, seja a graça de Deus, seja o amor de Deus, seja a misericórdia dEle, seja a bondade dEle, seja a fidelidade dEle, irmão. Eu fico me imaginando, às vezes a gente vai conversar com pessoas, irmão, e a gente está conversando, se aquela conversa não terminar em Jesus, é porque algo está errado. Então seja, irmão, Jesus quer que sejamos, que expressemos a influência para o mundo, isso é para o bem do mundo, amém? Significado da palavra influência: a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa. Irmão, seja um agente físico sobre a vida de alguém. Pastor, não dá para ganhar todo mundo. Não dá para ganhar todo mundo. Irmão, seja sábio. Eu vou ganhar, a mídia agora fica brava. Eu vou ganhar o Vanderlei. Então eu vou cuidar do Vanderlei. Eu vou cuidar do Vanderlei. Tenta se soltar. Não, Vanderlei, peraí, mas olha só, rapaz. Se você aguentar mais um pouquinho. Eu sei, a Zélia te faz. Eu sei, a Zélia. Mas, até que ele fala, não, pastor, eu entendi. Ele foi ganho para Jesus. Quando eu entendi que ele foi ganho, que o amor de Jesus entrou no coração dele, aí eu posso fazer o quê? Aí eu posso soltar e o meu trabalho acabou? Não, aí o meu trabalho não acabou. Então agora vai ser o Eduardo. Aí depois vai ser o Gilson. Sabe por quê, irmão? O meu trabalho não acaba. Ei, irmão, eu não preciso, pastor, eu preciso descansar. Irmão, deixa para descansar quando morrer. Agora é hora de trabalhar. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Pastor, eu não tenho a mesma disponibilidade que o Senhor tem de fazer visitas, de estar nos lugares, mas você deve ter a disponibilidade, irmão, de dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, talvez eu não consiga ir, mas eu posso ser uma pessoa que vou me levantar com o ministério de socorros. Você sabe o que é o ministério de socorros? Quem sabe? Seja sincero, quem não sabe o que é o ministério de socorros? Quem não sabe, levante a mão, vou te ensinar. Sabe o que é o ministério de socorros? É a pessoa que não pode ir, mas ela patrocina alguém que se dispôs a ir. Esse é o ministério de socorros. Ela não pode estar, mas ela dá suporte para quem possa estar. Amém, querido? Mas isso também não te faz negligenciar o que você pode fazer na tua casa, com a tua família. Quer ver uma coisa, irmão? Uma direção que Deus me deu. Quem aqui tem família que tem pessoas que ainda não é convertida? Você se reúne com elas? Se reúne? Quando você se reunir com elas, não tente jogar ou enfiar Jesus goela abaixo. Não tente. Nos simples gestos de amor, de humildade, de compaixão, irmão, você vai mostrando Jesus para elas. Nas oportunidades, coloque um louvor baixinho e deixa que o louvor ele quebre cadeias. Ei, nas oportunidades não tem que, você tem que se converter. Né? Quando eu era mais assim, que eu não era tão sábio, eu já ia falar, miserável, infeliz, aceita Jesus logo que você vai para o inferno. Era assim antigamente. Era. Seu Gilson é dessa época, irmão. Você não quer Jesus não? Você vai queimar no fogo do inferno, virar espetinho. Seu Gilson eu tinha medo de deixar ele dar recado, ministrar, porque eu sabia que ia bater nos outros. Não tinha amor não, pastor. Tinha amor não.
E eu posso falar, eu venho na mesma linhagem, eu venho do mesmo jeito. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, um menino ainda drogado, o meu pastor olhava para mim e falava assim: ô endemoniado, você não vai ficar aqui não é teu lugar não, rapaz, teu lugar é no mundo, usando droga. Meu pastor falava isso para mim. Aí, irmão, graças a Deus isso despertava em mim uma revolta santa, que eu falava, eu vou ficar só para fazer pirraça, vai ter que me aguentar. Fui morar na igreja e fiquei, irmão. Então, o mundo está esperando, as pessoas precisam de nós. Amém? Está comigo? Amém. Pastor, tá bom, o senhor colocou o tema Seja a Diferença. Como eu faço para fazer a diferença? Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 1. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Irmão, quando eu coloquei esse texto, Deus falou para mim: Senhor, por que para ser a referência eu preciso ler esse texto? Porque Jesus falou assim, eu vou dar um exemplo: bem-aventurados os humildes, porque a sua humildade chegará ao próximo. Bem-aventurados os pacificadores, porque a tua paz, quando tu chegares, tomará o ambiente. Bem-aventurado aqueles que por amor do meu nome serem humilhados, injuriados, porque não se levantarão como advogados do meu nome, mas expressarão o meu amor por quem lhes persegue. Irmão, olha a diferença. E eu, quando estava estudando isso, eu lembrei de um pregador falando assim, de um homem que falou mal dele: ele vai secar e vai murchar. Meu Deus. Irmão, o evangelho é amor. E quando Jesus fala das bem-aventuranças, irmãos, ele está dizendo assim: eu vou implantar em você, para você implantar no próximo. Você vai ser a referência do próximo, você vai ser o espelho do próximo. Pastor, mas o nosso espelho não é Cristo? Sim, e Ele habita em você, Ele está em você. Então, irmão, quem olhar para você, precisa enxergar em você o próprio Cristo, precisa enxergar em você o próprio Jesus. Pastor, mas vira e mexe, eu rodo a baiana, vira e mexe, eu dou uns barracos. Pega o texto do Sermão do Monte, começa a ler, irmão, e começa a ler e fala: Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Vai ler Gálatas 5, as obras da carne e os frutos do Espírito, e fala: Senhor, me dá isso. Sabe por quê, irmão? Não tem como eu hoje tentar alisar você e passar a mão na sua cabeça e dizer: não, Deus entende. Não, Ele não entende a nossa falta de conversão, irmão. Ele não entende a nossa falta de renúncia. Ele não entende a nossa falta de desejo. Ah, irmão, se nós fôssemos apaixonados hoje por Deus, como nós fomos nos primeiros dias quando o encontramos, a igreja não estaria como está. Quem é casado aqui? Quem é casado? Quer ver? Quem é casado há mais de 30 anos? 30 anos. Só o seu Gilson, mais de 30, seu Gilson. E o pastor Marcos, não tem mais ninguém casado mais de 30? A dona Naí. Como é estar casada há mais de 30 anos?
Você pegou? Irmão, ser casado há mais de 30 anos é você olhar todos os dias para a mesma mulher, para o mesmo homem. E eu vou ser muito sincero com você. Tem dia que não está amando tanto. Amando não. Mas a escolha de decidir amar supera o que é de ruim que pode entrar. Irmão, vai ter dia que eu não vou estar legal, eu não vou querer orar. Mas por uma escolha eu vou orar, porque eu sei que Ele me ama e eu amo Ele. Aleluia. Irmão, esse texto continua. Os discípulos, o sal da terra. E ele vai dizer assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, e quando nós falamos de sabor, a gente pode ir lá para Malaquias capítulo 3, versículo 10, que o Senhor diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei. Irmão, quando ele fala provai-me, ele está dizendo disso, sabor. Sinta o meu sabor. Irmãos, as pessoas no mundo precisam sentir o sabor que você tem. O sal, irmão, ele serve para dar sabor. Sim ou não? Quem aqui cozinha? O sal não dá sabor? Mas sal demais dá o quê? Não, sal demais dá o quê? Sal demais dá... Sal no ponto dá sabor. E sal demais... Irmãos, na vida de algumas pessoas, eu preciso só dar sabor. Mas na minha intensidade, do meu amor por Cristo, quem olhar precisa sentir sede. Pegou? Para algumas pessoas, eu preciso só fazê-las sentir o sabor. Mas para outros, irmãos, é por isso que a mídia é essencial. Na minha adoração, irmão, na minha entrega, irmão, vai ter gente que vai falar, eu quero ter sede disso. A pessoa vai ter sede, ela vai falar assim, eu quero isso, irmão. Quando eu coloquei o tema, seja você a diferença, irmão, eu quero que você entenda que pessoas vão precisar que você dê um sabor, um toque de sabor a elas, mas outras, irmão, vão olhar para a tua busca, para o teu amor, e elas vão sentir sede disso. Porque se você não der sabor e não provocar sede nas pessoas, irmão, esses dias na minha casa a gente estava falando sobre um texto. Na minha casa não, na casa do Edu e da Karen. A gente foi lá e a Carol falou, olha esse texto aqui. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial de Deus e voltaram às práticas, às velhas práticas, é impossível renová-los para o arrependimento. Hoje eu vou te responder o que você queria saber. Perdeu o sabor e só presta para ser pisado pelos homens. Perdeu o sabor, irmão. É aquela pessoa que está num culto onde está todo mundo queimando e ela está assim, ó. É um culto que está todo mundo orando e ela está assim, ó. É um culto que o Espírito Santo está faltando pegar as pessoas e jogar para o alto e ela está assim, ó. Eu sempre tive um temor na minha vida. E o temor que eu sempre tive não foi de perder tudo que Deus me deu. Porque minha irmã estava aí e ela sabe. Perder tudo para quem nunca teve nada, irmão. Mas eu sempre tive temor de dobrar o meu joelho, buscar por Ele e não encontrá-lo mais. De estar frio ao ponto de estar dentro de uma fogueira, de uma fornalha, e o fogo não me atingir. Talvez você não esteja entendendo a importância desse culto, mas eu quero transmiti-la com palavras para você. Deus está dizendo que Ele não pode mais fazer
aquilo que Ele nos responsabilizou a fazer. E talvez, se você não está percebendo, mas as suas atitudes não estão trazendo pessoas para Ele, mas estão afastando dele as pessoas. O sal perdeu o sabor, o sal perdeu a essência, o sal perdeu a excelência, e agora para nada mais. Sabe por quê, irmão? Você pode ver que não é todo tipo de sal que presta. Quem aqui já foi na praia? Você bebe a água do mar, mas não é salgada? Você pega a água do mar e faz comida com ela? Por quê? Tem muita pessoa que pensa que é até salgada. Mas esse sal não pode ser usado para aquilo que Deus precisa. Não estou te trazendo peso, amém? Não estou te trazendo jugo, mas estou te ensinando a ter uma vida com Deus e não apenas uma aparência de quem vive. Aleluia. Continua, os discípulos são a luz do mundo. Eita, eu vou correr que já vai dar 11 horas, gente. E eu não cheguei nem na metade ainda. Os discípulos são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está. Irmão, acompanhou. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam. As pessoas precisam ver, irmão, as boas obras em você. Irmão, há um tempo atrás eu preciso voltar. Declara aí, pastor, o senhor vai voltar para a academia? Eu vou, irmão, ajuda aí. O Celso toda vez fica me incentivando. Irmão, mas eu ia para a academia com a minha esposa. Quando eu chegava para passar a roleta, quem estava na recepção falava: tudo bom, pastor? Aí vinham os que ajudavam lá: pastor, tá tranquilo? Quer ajuda? Sabe por quê, irmão? Para que todos saibam a quem eu sirvo. Para que o diabo não encontre brechas, irmão, Deus dá motivo para ele falar de mim. Não importa onde você vai estar, irmão, a sua luz vai brilhar. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai perceber. Irmão, eu declaro em nome de Jesus um tempo, a partir de hoje, que você vai andar na rua e as pessoas vão começar a notar algo diferente em você. As pessoas vão começar a enxergar algo novo em você. Uma luz brilhará em você e trará pessoas para ela. Atrairá pessoas para ela, irmão. Os próximos cultos, nós não vamos ter lugar aqui. Não vamos ter lugar aqui, porque as pessoas vão desejar o que você tem. É o que você tem. Aleluia. Nós precisamos nos atentar para a responsabilidade que recebemos do céu. Significado da palavra obra, irmão: serviço, aquilo com o que alguém está ocupado. Irmão, o que você está ocupado? O que ocupa o seu tempo? Irmão, às vezes a gente dá mais tempo para os nossos afazeres, para nós, do que para Ele. Pastor, mas eu tenho uma vida. Ontem nós tivemos uma reunião para quem vai trabalhar no encontro com Deus. Irmãos, e a gente fez um relógio de oração. E eu falei para eles aqui: irmão, você pode, quem trabalha aqui, nem o Eliseu trabalha dirigindo, não é isso, Eliseu? O que impede o Eliseu de estar aqui dirigindo, irmão? Irmão, ele vai estar aqui, ó. Daqui a pouco encosta o caminhão um pouquinho, dá uma chapadinha. Ô, Jesus. Ai, irmão. Sabe? Acho que está faltando a disponibilidade nossa.
Está faltando, sabe o que? A gente encarar a realidade com mais clareza e poder olhar e falar assim, não, realmente. Quer ver? Quem trabalha aqui precisa sair cedo para trabalhar. Faz assim. Levanta a mão assim para eu ver. Você pode ver uma coisa, irmão. Talvez você que sai para trabalhar cedo, você já colocou o relógio para despertar 5 minutos mais tarde. Sim ou não? Para dar uma... Ô Jesus. Irmão, eu venho para a igreja, eu coloco o relógio para despertar 7 horas e 7h15. Mas eu acordo sempre 6. E aí fico ali enrolando na cama, enrolando, e só vou levantar às 7h15. Às vezes não, porque hoje na minha casa tá tipo assim, né? Fim de semana virou hotel. Minha sogra, minha nora, minhas sobrinhas. Então é um banheiro só, eu falo, opa, tem que correr, porque o primeiro, entendeu? O primeiro é o Davi. O Davi, irmão, ele acorda sempre primeiro. E... irmão, a gente nunca coloca o relógio, um exemplo, vou trabalhar às 6, eu posso levantar às 6, e às 6 é o horário certo de eu levantar para sair. A gente nunca coloca às 5h30, para meia hora a gente ter um tempinho com Deus. Carol sabe, eu faço, irmão, sempre isso. Eu pego a Rebeca, levo para a escola. Quando eu volto para casa, irmão, eu já faço um café, sento na minha mesa, vou ler minha Bíblia e vou ler o meu livro. Né? A Bíblia, às vezes, agora eu estou lendo um livro que fala muito sobre a palavra, então eu estou focado muito nesse livro. É um livro muito bom, talvez não sirva para você, mas para quem é pastor é muito bom. O livro se chama As Igrejas que Prevalecerão nos Últimos Dias. Não, muito bom o livro que eu estou lendo. Acabei de ler um agora e já comecei isso. Então, irmãos, a gente precisa entender no que nós estamos ocupados. O que nós estamos nos ocupando? Porque às vezes, irmão, a nossa ocupação é só distração. É só distração para não te levar para o foco que você precisa estar. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 28 é o fim do Sermão do Monte. E no final do Sermão do Monte vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem e não como os escribas. Então, o que impactou a multidão? Não, o que ele fala tem autoridade, o que ele fala tem verdade, o que ele fala acontece, o que ele fala mexe conosco. Ei, irmão, quero declarar isso na sua vida. O que você falar, irmão, vão ser sentenças no céu. O céu vai pegar com você. O céu vai pegar com você. Se você falar para o doente que ele é curado, ele estará curado. Se você falar para o aprisionado, ele será livre. Se você falar, irmão, vai acontecer. E as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, irmão, eu não estou puxando sardinha para nós não, amém? Mas tem gente que começou a vir na igreja, aqui nessa igreja, e aí a gente tem contato com alguns familiares. E aí os familiares falam para a gente assim: pastor, como mudou depois que foi para a igreja lá do senhor? Antes era rasinho, agora quer falar de Bíblia. Agora está vivendo o que a Bíblia diz. Porque não adianta só falar de Bíblia, tem que viver o que a Bíblia diz. Amém, queridos? Amém. Outra coisa que eu quero falar para vocês: não subestime a influência que vocês têm. Ah, não, eu não sou assim, nada. Não, você é, irmão. Amém? Eu falei isso aqui, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Você não é, irmão, só uma testa lambuzada de óleo. Você não é, irmão, só um rosto bonito no meio da multidão. Diga assim: sou filho de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, separado para a glória dele. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sua influência
não é determinada pelo cargo que você ocupa, e sim pelo Deus que habita dentro de você. Aleluia. Olha só: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza. Meu Deus. Olha só o que Deus está pedindo: faça morrer. Amém? Vamos lá. Faça morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, antes, não agora, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que é linguagem obscena do vosso falar? Irmão, eu vou falar rasgado. Posso falar? Rasgado. Você que ainda fala palavrão, você está emprestando a sua boca para o diabo. Pastor, é porque é costume. Irmão, você que fala palavrão, me procura depois do culto. Vai ficar no particular, amém? Eu vou pedir, por favor, alguém corra ali no Ox, compre para mim ali uma dúzia de ovos e já coloca para ferver. Vou te ensinar a parar de falar palavrão. Ovo fervendo na boca. A língua vai ficar que nem a língua do boi. Aí pare, irmão. Só fala quem tem costume. E eu posso falar uma coisa, irmão, eu não vou ficar, é porque, tá com medo de te ofender ou de te machucar, porque eu não vou, irmão. Eu posso te ofender hoje para salvar você amanhã. Amém? Eu posso negligenciar hoje para pagar o preço da tua vida amanhã, e eu não vou. Então toma jeito e para de falar. Quando for falar, irmão, eu acho que quem aqui já falou palavrão? Não, já falou. A Karen. Irmão, quem já falou palavrão? Irmão, sabe, agora você é crente. Às vezes você está no trânsito, passa um cavalo de Faraó, o filho da Jezabel. Mas esses dias Deus tratou comigo sobre isso. Porque às vezes passa um, eu falo, miserável. E aí Deus fala, boca santa. Não falo palavrão, irmão, mas amaldiçoa alguém. E isso não é só para palavrão não, irmão. Às vezes a gente amaldiçoa pessoas com as nossas palavras. Palavras que não são, que Deus não aprova, amém? Então vamos lá. Vamos ver onde eu parei aqui. Linguagens obscenas do vosso falar. Não mintais uns para os outros. Isso aqui é outra coisa, irmão. Eu estou aqui fazendo culto, não estou? Vamos dizer, quer ver? Vamos dizer. Cadê? A dona Luciana está aí? Tá, não está? Vamos dizer que eu estou aqui e a dona Luciana está ali. E aí a dona Luciana levanta a mão e fala, pastor, eu acabei de ver uma vaca voando atrás do senhor. O que vocês iam dizer? Responde aí, gente. Vocês iam dizer, está mentindo, uma vaca não voa. Mas irmão, eu me nego a acreditar que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem a capacidade de estar mentindo para mim. Por quê? Porque vive a palavra, irmão. Porque caminha na palavra. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós não percebemos isso. Nós cometemos erros. E se nós falarmos a verdade, nós vamos ser responsabilizados por esses erros. Então o que a gente quer fazer? A gente quer mentir para encobrir o erro. A gente encobre o erro hoje e o diabo nos envergonha amanhã. Depois eu quero ouvir esse culto, irmão, porque, olha, é de Deus. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestivos do novo homem, que se refaz
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo. Continuando, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja ricamente em vós a palavra de Cristo, seja em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Irmão, nós precisamos entender que para sermos a diferença, para fazermos a diferença, ser você a diferença, você precisa abandonar tudo isso. Sabe por quê? Porque, irmão, como é que eu vou falar de Jesus para alguém que ao mesmo tempo que eu falo de Jesus eu falo palavrão, ao mesmo tempo que eu falo de Jesus eu minto, ao mesmo tempo que eu falo de Jesus eu engano, ao mesmo tempo que eu falo de Jesus eu ludibrio, eu encubro, eu prevarico? Não, irmãos. Caráter é ilibado que fala? Caráter íntegro. Aleluia. Caminhando para o fim. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeste do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estais servindo. Irmão, por que eu coloquei esse texto aqui? Porque a partir de hoje você vai se policiar no que você faz. A partir de hoje você vai olhar, irmão, e você vai ver se você está sendo a diferença ou não, se você está sendo sal ou não, se você está sendo a luz ou não, se você está brilhando ou não. A partir de hoje você vai se examinar, irmão, e quando vier o desejo de fazer algo, irmão, para alguns que me conhecem, sabe, cadê os jovens que já me conhecem há algum tempo, sabe? Se você for pecar, irmão, lembra da minha cara olhando para você depois. Lembra, pensa em mim. Olha bem e fala assim: nossa, imagina ele como vai vir. Fogo consumidor. Vai me fulminar. Aí é por isso que eles procuram primeiro a Carol. Carol vem, dá uma amansada, ó, não é assim, ó, não é assado. E eu já falo logo: nem vem que eu vou arrebentar, acabar com tudo. Irmão, mas quando você for fazer algo que vai desagradar a Deus, irmão, não pense em mim, pensa nele. E lembre, eu estou fazendo para o Senhor, não é para ninguém. Amém, irmão? Eu estou fazendo para o Senhor e não é para ninguém. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. E olha só o que diz o texto. Paulo aqui está falando de como devemos andar, irmão, de como devemos se portar. E ele diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então Paulo está falando, é necessário, irmão, que a igreja seja aprovada pelos de fora. Pastor, eu não devo nada para ninguém. Não, você deve, irmão. Você tem um nome, você leva um nome que está acima de todo nome e que precisa ser honrado. E quem está do lado de fora precisa olhar para você e dizer: poxa, que legal, que legal. É por isso que eu digo, nós apresentamos os ministérios para quem chegou, para quem se membrou agora. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Talvez você diga assim: pastor, eu vim servindo de um outro lugar, eu já era presbítero, eu já era diácono, eu já era semideus, eu já era bispo, bispa. Mas aqui, irmão, até você entender, nos conhecer,
amar Jesus e amar a igreja, você vai ser membro. E aí quando você entender, e aí, irmão, é aquele negócio que eu sempre falei. Pastor Marcos é meu amigo, e a minha casa está aberta para ele. Aí vamos dizer que o pastor Marcos vai na minha casa, só que ele vai e leva o Edu, que não é meu amigo. Nesse dia eu vou ter que falar para o pastor Marcos: pastor, eu não vou poder te receber. Porque não é porque é amigo dele tem que entrar na minha vida. Irmão, para entrar na minha vida tem que passar pelos meus critérios. Para entrar tem que passar pelos meus critérios. Às vezes, irmão, a gente deixa entrar o amigo porque é amigo do amigo. E aí o amigo do amigo faz um estrago que depois para a gente reparar é muito grande. Então eu digo para você não ficar triste, não desanimar. Você vai ter oportunidade de servir, mas tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem a sua hora certa. Nos conheça, veja se realmente nós somos o que apresentamos de púlpito. Amém, queridos? Glória a Deus. Não coloca. Está aqui, ó, meu cunhado, vim de São Bernardo, pregava lá São Bernardo, Diadema, estava pregando todo quanto é lugar. Pastor, eu vou vir para cá, eu quero que o senhor seja meu pastor. Então a partir de agora você não prega mais em lugar nenhum. Você vai sentar, vai me ouvir, vou te preparar, vou te lapidar e depois eu vou te lançar como flecha. Ele poderia falar: não, eu já prego. Não, mas ele se submeteu, tá aí. E não é porque é meu cunhado. Às vezes eu dou risada com a Carol, porque Janaína é minha irmã. E aí às vezes ela vem falar comigo, ela não fala assim: ô Juliano, meu irmão. Ela fala: meu pastor. Irmão, e eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque às vezes você chama um pastor pelo nome, irmão, você está deixando de receber da unção que ele carrega. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho com os de fora. Quem olhar para você de fora tem que falar: não, realmente é homem de Deus, é mulher de Deus, e eu respeito. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 10 diz assim. Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Irmão, servir ao Senhor não traz confusão. Amém? Não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, invocarão aquele em quem... sabia que eu estava comendo aqui alguma coisa. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o ministério de socorros aí, ó. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmão, e toda vez que eu leio esse texto, eu pego a explicação que a Carol pegou sobre anunciar as boas novas. Irmão, no tempo de Paulo, dos apóstolos, o que eles faziam com os pregadores do evangelho? Eles pegavam os homens, viravam de ponta cabeça, pegavam uma vara como de ferro e eles batiam na sola do pé até os pés se quebrarem. E aí Deus olha e fala assim: tão formoso são os pés daqueles que pagam o preço por pregar o evangelho. E eu quero terminar, irmão, com esse texto que eu vou ler agora. É como se Paulo ele estivesse fazendo uma reunião. Paulo vai fazer uma reunião, aí ele é um exemplo. Ele pega aqui a igreja da freguesia do Ó, ele me pega e me leva lá em São Bernardo para fazer uma reunião, e eu vou fazer uma reunião lá em São Bernardo, e olha a instrução que Paulo dá. Atos capítulo 20, versículo 17. Eu termino com isso. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontravam com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi. Olha isso, pega isso por favor, gente. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, Paulo disse-lhes:
Vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente. E também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fala assim: olha, eu até aqui fui íntegro com vocês, eu até aqui não oscilei na minha fé, eu até aqui não dei motivo para ser escarnecido ou para alguém falar uma vírgula de mim. Agora está chegando o fim da caminhada. Agora a tarefa, a missão já foi cumprida, mas o Espírito Santo está me levando para o lugar final da minha caminhada. Eu não sei o que me espera lá, mas uma coisa o Espírito Santo já falou, que o que me espera lá é tribulação e cadeias. Em outras palavras, o que me espera lá é o que do começo eu recebi, é açoite, é perseguição, é privação. Mas ele falou: eu sei de uma coisa, eu vou chegar lá, eu vou completar a minha carreira e eu vou pregar o evangelho do meu Senhor. Às vezes nós damos motivos ou encontramos motivos para não fazer, quando na verdade, irmãos, nós tínhamos que ter 1000 motivos para fazer. 1000 motivos para fazer. Talvez, irmãos, eu vou falar isso é pelo Espírito e não é para todo mundo, mas é para algumas pessoas. Ei, talvez, irmãos, você já foi um crente mais dedicado. Talvez você já foi um crente mais fervoroso. Talvez você já foi um crente que se doou e se deu mais. Ei, a pergunta de Deus para você nessa manhã é: cadê você? Ei, irmãos, é como se algo fosse específico no meu espírito para dizer o que Deus fala para Adão. Deus vai todas as tardes, na viração do dia, encontrar-se com... Deus continua vindo na viração do dia, mas Ele não tem te encontrado mais. Onde você está? Onde você está? Aquele crente fervoroso, aquele crente que gostava de estar, aquele crente que gostava de fazer, aquele crente que gostava de se entregar, aquele crente que quando a gente olhava, a gente tinha até a ousadia de falar assim: só quer saber de igreja agora? Glória a Deus. Cadê você? Cadê você? Que quando as pessoas chegavam, você estava ali com seu sorriso para recebê-las. Cadê você? Que quando andava na rua, andava louvando ao Senhor e agora você anda falando de problemas. Cadê você? Que todas as noites você tinha o seu lugar secreto só para ter tempo e passar tempo comigo. Cadê você? Cadê você que jurou o seu amor por mim? Cadê você que prometeu me amar acima de todas as coisas? Cadê você? E sabe o que Deus esperava desse culto? Seja você a diferença. E sabe, para você ser a diferença, o que precisa você fazer? Cadê você que foi quente e agora se esfriou? Cadê você? Se você está aqui, fica de pé. Deus vai te restaurar hoje. Deus vai te fazer ser quem você era e até mais hoje.
Deus quer te usar mais do que te usou, mas para isso acontecer, seja você diferente, seja você a diferença. Se você reconhece, não, fica de pé, porque não é para mim que você vai ficar de pé, mas é para Ele. Você que está se esfriando, que você está percebendo que você não é mais o mesmo, você pode ficar de pé, ou você vai esperar a primeira pessoa. Deus está falando é com você. Deus está falando é com você. E não tem, é isso. Deus vai te restaurar hoje. Deus vai fazer a chama se acender. Deus vai mudar a tua história. Deus vai trabalhar em você. E Deus vai contar com você para brilhar a sua luz diante dos homens. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que tudo que acontecia você corria para os pés do Senhor? Agora você sente uma dor de cabeça, corre para o dipirona. Seja você diferente. Seja você a diferença. Sabe por quê, irmão? Porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar de nós. E aí a gente vai morrendo. A gente vai morrendo. Ei, para vocês que tiveram a ousadia de ficar de pé, sabe o que Deus manda eu dizer para vocês? Que a partir de hoje as pessoas vão olhar para vocês e vocês vão dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês serão a referência dele. Vocês serão a luz dele brilhando aonde só existe trevas. E se você percebe que você era mais dedicado, que você se dava mais, ei, o que está faltando para voltar a ser assim? O que está faltando? Vamos, em nome de Jesus, vamos nos reunir, vamos conversar, vamos nos alinhar e vamos fazer isso acontecer de novo. Você não está sozinho. Você não está sozinho, gente. Vocês têm um pastor acessível. Você tem pastores acessíveis aqui. Não importa se é meia-noite, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas da manhã. Não importa. Nós estamos aqui. Nós estamos disponíveis para vocês. Mas eu só peço uma coisa: deixa Deus trabalhar o coração de vocês. Deixa Deus trabalhar a vida de vocês. Deixa Deus fazer em vocês aquilo que ninguém pode fazer. E se você reconheceu isso, a Bíblia vai dizer para você assim: veja onde caiu, se arrepende, começa de novo, volta ao começo. Pastor, sozinho eu não consigo. Então vem aqui, eu seguro na tua mão, eu seguro você, eu carrego você, mas daqui a pouco eu vou te soltar e você vai me ajudar a carregar outro. Sabe por quê? Porque um dia eu fui carregado também. E quem me carregou, a minha esposa até fala que assim, eu tenho um problema na minha vida, eu tenho gratidão eterna. Eu não tenho limite de gratidão. Ela que me ponderou sobre isso. Sobre não, existe, tá bom, te ajudou, acabou, não é eterno isso. Mas irmãos, quando eu prego uma coisa como essa, eu preciso lembrar. E se eu estou falando isso é porque um dia eu fui ajudado. Ei, não pense você que sempre foi assim. Não, irmão. Teve dias difíceis. Teve dias nebulosos. Mas existiram pessoas que, como eu estou fazendo com você, me fizeram enxergar que atrás das nuvens cinzas tem um céu azul e um sol brilhando. Ei, a sua luz vai brilhar. A sua luz vai brilhar. E a sua luz vai brilhar e vai começar contagiando os de dentro da sua casa, os que estão próximos a você. E daqui a pouco, irmão, você está queimando. E quem estiver do teu lado vai queimar também. Vai queimar. Mas ei, seja humilde. Porque, irmão, o problema não é cair. O problema é ver que vai cair e não pedir ajuda antes disso acontecer. Aleluia. Feche seus olhos, vocês ficaram de pé. Pai, eu oro por essas pessoas que corajosamente reconheceram, Pai. E quando há um reconhecimento, há uma glória,
há um favor, há uma graça. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a glória da segunda casa na vida dessas pessoas será maior do que a primeira. Senhor, se elas serviram uma medida, elas servirão mais. Elas servirão mais. Os pastores, por favor, me ajudem a orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a chama do Espírito envolvendo a vida delas, envolvendo o coração delas, reacendendo a chama, avivando o chamado, devolvendo ao propósito, devolvendo-as aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, como os meus irmãos se direcionam a elas, elas não estarão sozinhas, mas elas estarão com uma família da fé, com uma família que vai pegar na mão delas e vai ajudá-las a levantar. Em nome de Jesus, elas fluirão muito mais do que já fluíram um dia. Elas avançarão mais do que já avançaram um dia. Elas correrão mais do que já correram um dia. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. A igreja pode se colocar de pé, por favor. Aleluia. Pai, eu oro por uma igreja santa. Eu oro por homens e mulheres que farão a diferença, que serão a diferença aonde quer que eles forem. Aonde quer que eles forem, Pai. Eu quero declarar corações alinhados à Tua palavra. Eu quero declarar, Pai, pessoas santificadas no Senhor, pessoas que negarão a Sua vontade e estarão submetidos à Tua vontade. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, por corações e vidas alinhadas ao propósito. Obrigado porque pessoas nessa manhã estão se levantando para o ministério de socorros. Eu oro, Pai, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está ungindo pessoas que vão transformar os seus lares pelo poder do Senhor que opera nelas. Você que tem alguém na sua casa que precisa de conversão, eu não estou dizendo na sua família, eu estou dizendo na sua casa, mora com você, levante suas mãos. Pai, unge essas mãos. Eu não posso estar na casa delas, eu não posso, e talvez essa pessoa nem me receba, mas ela, através dela, vai receber o Senhor. Pai, unge as mãos dela, e quando ela encontrar com essa pessoa, que ela dar um abraço nela, todas as trevas serão dissipadas, todo o mal será removido, e elas enxergarão, e elas verão a luz, elas verão a luz, elas enxergarão a luz, elas encontrarão a luz. Eu declaro em nome de Jesus, você recebendo uma unção, um favor, uma graça, quando você tocar na Duda, quando você tocar no Pedro, quando você tocar na Maria, no João, quando você tocar no marido, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, algo extraordinário, e você vai dizer, só pode ter sido Deus, e será Ele em nome de Jesus.